dois gigantes da fotografia mobile, frente a frente. O Galaxy S24 Ultra trouxe recursos incríveis, mas o Galaxy S25 Ultra promete elevar o nível. Será que a evolução vale a pena? Vamos comparar capacidades de fotografia e vídeo em diferentes cenários e descobrir qual smartphone leva a melhor. Quem falou que o S25 Ultra não significa uma grande evolução frente ao S24 Ultra está totalmente errado. Por exemplo, agora filmando com a Ultra Wide em 8K no S25 Ultra e apenas 4K no S24 Ultra, tenho certeza que você já está notando diferenças aí no enquadramento, na resolução, no alcance dinâmico. Melhorou muito essa câmera Ultra Wide, dentre outras várias funções. Aqui a gente está falando da grande angular do S25 Ultra, que sem dúvida alguma foi a maior evolução que a gente percebe em termos de fotografia e vídeo nesse dispositivo. E olha o nível de detalhes a mais que você tem aqui na esquerda no S25 Ultra, quando comparado com o S24 Ultra. É outro nível, sem dúvida alguma. Aqui a gente tem uma evolução muito grande, que não daria para dizer assim que é de uma geração para outra. Olha isso, olha como tem mais ruído também nessa fotografia do S24 Ultra. Quando eu fiz o review do S24 Ultra, eu lembro de ter falado que a ultra grande angular precisava de uma atualização, que ela estava muito abaixo. É uma câmera que você conseguia em smartphones intermediários da Samsung, basicamente. E agora no S25 Ultra a gente tem realmente uma câmera de topo de linha mesmo em termos de ultra wide. A gente vê isso nessa fotografia, em vários outros exemplos que eu separei aqui em fotografia para você. A ideia desse take era mostrar para você como é mais suave a movimentação do zoom no S25 Ultra. Eles implementaram ali uma função que você consegue manter o seu dedo em um ponto específico da tela e você determina a velocidade constante que vai ser feito esse zoom. Ao contrário do S24 Ultra, que você tem que ir arrastando o seu dedo para ir fazendo esse zoom. Então é muito difícil você fazer um zoom constante no S24 Ultra. Quando a gente fala em fotografia macro também, aqui o S25 Ultra melhorou demais, porque a câmera utilizada pelo S25 Ultra para fazer esse tipo de foto é a ultra grande angular, e agora a gente tem uma lente mais clara que deixa entrar mais luz, um sensor maior e muito mais megapixels. Então dá uma olhada no resultado que a gente consegue aqui na esquerda no S25 Ultra e na direita com o S24 Ultra. Olha isso, cara, quem que diria que uma evolução desse nível seria de uma só geração, de uma geração para outra? E a foto tá focada ali no S24 Ultra. Eu fiz várias fotografias com os dois dispositivos, peguei a melhor dos dois e tô comparando elas agora para você ver a diferença. A diferença é brutal. Olha o tanto de ruído que tem no verde aqui, ó, no S24 Ultra quando comparado ao S25 Ultra. Cara, não dá para dizer que isso aqui é um salto de apenas uma geração. Isso aqui foi uma evolução gigantesca, gigantesca mesmo. Olha o comparativo de contraluz aqui com a câmera selfie. Só olhando aqui pelas câmeras, me parece que realmente o S25 Ultra tá com uma qualidade melhor. Ele tá conseguindo iluminar melhor meu rosto e ao mesmo tempo não estourar lá no fundo a ponte. Olha só como ficou melhor. Gostei bastante do resultado. Os dois são muito bons, mas pelo que eu tô vendo aqui, o S25 Ultra realmente melhorou um pouco aqui nesse quesito de luz contra na câmera selfie. Nesse teste a ideia era ver realmente qual que é o alcance dinâmico que você consegue no log do S25 Ultra. Ele consegue resultados melhores que o HDR no S24 Ultra, então você consegue ver melhor nos realces e nas sombras ao mesmo tempo com o log do S25 Ultra. Realmente é impressionante os 10 bits ali que você tem, você consegue uma reprodução muito boa de cores, você consegue um alcance dinâmico de câmera profissional mesmo. Ele diminui um pouco a nitidez também que tem no arquivo, ali não fica tão saturado de nitidez. Vale a pena ativar o log nessa situação também, porque você consegue resultados bem superiores. Agora eu queria falar com você sobre esse novo efeito que existe no Expert RAW para o S25 Ultra, que é você poder escolher o f-stop que você quer fotografar. Eu vou falar mais sobre isso quando eu for falar das diferenças dos apps ali. Essa aqui eu fiz em f1.4 e olha esse resultado que incrível que eu consegui. Como parece realmente que eu estou fotografando com uma lente aí 35, 40mm em f1.4, que deixa já o cabelo aqui, ó, totalmente desfocado. Então só os olhos estão focados, se o cabelo vai um pouquinho mais para trás, ele já começa a ficar mais desfocado. O fundo está bem mais desfocado que o cabelo aqui, então é um efeito muito real, muito bom. E ele faz um recorte muito bom dos cabelos. Vou mostrar um exemplo aqui que eu fiquei abismado, até postei no Instagram sobre isso, que ele recortou fio a fio do cabelo.
para fazer o recorte ali da área desfocada, então é realmente impressionante. E comparado com o efeito retrato, que a gente tem também no S24 Ultra, o recorte é bem melhor aqui no Expert RAW quando você faz o recorte com o sistema do f-stop, tá? É outra tecnologia, o recorte consegue ser muito melhor. A única desvantagem é que você só consegue utilizar com a câmera principal. Não tem como utilizar a ultra-wide, nem a 3x, nem a 5x. Eu fiquei bem chateado quando eu vi isso. Pelo menos agora, quando eu estou gravando esse vídeo, não tem essa função. Eu acho que a Samsung vai dar um jeito de adicionar, porque para fazer esse tipo de foto, de retratos, que você quer o fundo desfocado, seria muito mais interessante fazer ali com a 3x ou com a 5x. Utilizando a 1x, né, que ele te permite dar um zoom digital até 3x, você fica com muita distorção no rosto, ele não fica as proporções não ficam muito agradáveis. Então seria muito mais interessante se tivesse a forma de utilizar essas lentes mais teleobjetivas. Agora temos 8K com as duas câmeras na 5x, olhar o barquinho ali, ver se a gente tem mais detalhes em qualquer uma das duas. Em tese o hardware é o mesmo aqui, mas pode ter tido otimizações de software no S25 Ultra e de estabilização também, então ela está na mesma estrutura aqui, para ver se a gente consegue estabilização parecida ou se o S25 ou o S24 Ultra é melhor na estabilização. Vou tentar fazer um take estático aqui, ó. Assim a gente consegue ver os dois, o mesmo prédio lá. Me parece que a estabilização está melhor no S25 Ultra. Bem interessante. Uma curiosidade que eu tinha era de saber se a 5x teve alguma diferença, alguma atualização no S25 Ultra. E aí eu fiz essa fotografia aqui que vocês estão vendo com as duas câmeras da mesma posição. E me chamou a atenção que o processamento aqui no S25 Ultra ele é mais pesado, você vê que cria aqui uns artefatos que na prática lá não existem, um ruído assim por excesso de nitidez. Talvez a Samsung, para ter aquela percepção que melhorou ainda mais a teleobjetiva, eles botaram um pouquinho mais de nitidez ainda adicionada. Enfim, os resultados são bem similares, é difícil ver diferenças aqui, mas me parece que deram um tequinho a mais ali na nitidez artificial no S25 Ultra que eu dispensaria, eu acho que não tem necessidade. Claro que você evita um pouco disso fotografando em RAW, no Expert RAW, a gente vai ver exemplos também disso, tá? Aí eu vou caminhar com as duas câmeras, ver se a gente tem vantagem em alguma delas. Tô com a mesma estrutura gravando aqui, galera, ó. Olha aí, teste de estabilização entre S25 Ultra e S24 Ultra. Quem será que vai ganhar aqui? Agora eu vou dar uma corridinha para ver se tem vantagem algum. Mais uma corridinha. Show. Aqui a gente tem em tese duas câmeras que não mudaram, mas eu vou mostrar para vocês que tem diferenças entre os resultados que a gente consegue com S24 Ultra e S25 Ultra. A gente tem aqui as duas fotografias em 100% e a gente vê uma diferença bem clara aqui. Olha como aqui no S25 Ultra, em 100% em uma fotografia de 200 megapixels, a gente vê mais detalhes aqui, ó, na ponte, a gente vê os parafusos individuais da ponte. Aqui no S24 Ultra tem menos detalhes. E se eu tento aumentar a nitidez aqui artificialmente no S24 Ultra, mesmo assim eu não vou ter o nível de detalhes que eu tenho no S25 Ultra. Com base em inteligência artificial, algum tipo de processamento, eles conseguiram melhorar a fotografia do S25 Ultra, tá? Olha como o texto aqui tá bem mais nítido aqui no S25 Ultra. Eu acho que eles exageraram um pouco na nitidez, podia ser um pouquinho menos, eu acho que tá um pouquinho exagerado, mas definitivamente tem mais detalhes na fotografia aqui do S25 Ultra, tá? Outro ponto que mudou bastante é a cor, né? Você vê como tá mais natural a coloração aqui das telhas no S25 Ultra, aqui tá puxando um pouco pro amarelo e não pro laranja, como era lá na vida real. Então eu gostei bastante mais do resultado em termos de cores aqui no S25 Ultra. Você vê lá a ponte lá no fundo como tá mais nítida aqui também no S25 Ultra. A fotografia de 200 megapixels dos dois dispositivos é realmente incrível o nível de detalhes que você consegue. Esse aqui é o teste do 8K em 30 fps entre as duas câmeras. Estamos fazendo o teste aqui. Parece que o S25 Ultra
deixa a imagem um pouco mais super exposta, tá um pouco mais clara. Não que isso seja desejável, mas a gente vai ver depois aí o nível de detalhes que a gente tem em cada câmera. Tô tentando fazer uma exposição bem parecida entre os dois aqui, mas me parece que no S25 Ultra tem um pouquinho mais de exposição. Essas duas fotografias eu fiz para testar o alcance dinâmico. Eu queria ver se a gente teria mais capacidade de leitura nas altas luzes e nas sombras com o novo sensor para ultra-wide do S25 Ultra, e eu fiquei impressionado. Eu vou dar um zoom aqui central para vocês verem a diferença. Claro que a gente vê a grande diferença de nitidez, de resolução que a gente tem aqui no S25 Ultra, com muito mais pixels. Olha só o canhão aqui no chão, como tem muito mais detalhes aqui, e não é porque foi adicionada a nitidez. Realmente o sensor é muito melhor, a lente é mais clara. E chama atenção também aqui as nuvens. Olha como as nuvens no S24 Ultra ficaram estouradas. Não tem detalhes aqui na parte mais de cima da nuvem, onde o sol está pegando. Enquanto aqui no S25 Ultra a gente tem detalhes em todas as partes das nuvens. Não ficou estourado em nenhuma parte. Vê que a gente tem realmente mais alcance dinâmico também. E aqui na parte escura, você vê que ela está bem comparável em questão de iluminação em ambos os casos. Olha a diferença de nitidez que a gente tem na madeira aqui, ó. Olha quanto ruído que o S24 Ultra gerou, porque ele faz como se fosse um HDR ali para ver nas sombras, então aparece muito mais ruído, enquanto aqui no S25 Ultra tá super limpa a fotografia, cara. Eu fiquei muito impressionado quando eu vi essa comparação aqui. Agora eu devo dizer que tem uma desvantagem nessa lente nova do S25 Ultra, que é a nitidez bem nas bordas, na extrema borda. Olha como a gente perde bastante nitidez aqui no S25 Ultra quando comparado ao S24 Ultra. Acredito que por a gente ter uma lente mais escura aqui, um pouco mais fechada, um sensor um pouco menor, a gente tem menos perda de nitidez nos extremos do enquadramento com o S24 Ultra. Enquanto aqui no S25 Ultra a gente tem um pouco mais de falta de nitidez nesse ponto. Mas logo que você entra no enquadramento aqui, ó, você já percebe que já começa a ganhar muito fácil a fotografia do S25 Ultra, ó. Então aqui a gente já tem bem mais nitidez na fotografia, né? Logo, saindo um pouquinho dos extremos, o S25 Ultra já ganha em termos de nitidez. Então super estável está ativado agora em ambos os smartphones. Vamos ver se tem diferença aqui. Tô cansado, galera, então tá balançando bastante. Agora eu vou dar uma corridinha no super estável. Bora. Outra comparação bem interessante aqui com a ultra grande angular, por a gente ter uma câmera que deixa entrar mais luz com um sensor maior, a gente percebe que a gente tem uma separação maior, uma profundidade de campo menor nesse caso. Então tá focado bem nessa parte aqui, ó, e logo começa a perder o foco, e olha o fundo como tá bem desfocado, certo? E se a gente for aqui na fotografia do S24 Ultra, você vê que tá focado no mesmo local, aqui o texto no mesmo local, ó, continua focado aqui esse texto, e olha o fundo como tá bem mais focado do que no S25 Ultra. Isso é principalmente pela diferença de tamanho de sensor, por o S25 Ultra ter um f-stop menor, então que deixa entrar mais luz no sensor, então ele consegue ter um fundo mais desfocado. Eu gosto desse efeito que você só consegue em câmeras profissionais ou por meio de software como o efeito retrato, mas aqui é um efeito natural da ótica do S25 Ultra. Vamos fazer um teste de estabilização aqui com a câmera selfie. Então estou carregando as duas câmeras aqui com o mesmo sistema. Vou mostrar para vocês aqui com óculos. Então, ó, filmando com o mesmo sistema aqui na mão. Então, o mesmo nível de vibração está sendo enviado para as duas câmeras. Vamos ver se alguma delas lida com essa vibração um pouquinho melhor, para ver se teve alguma evolução nesse sentido de estabilização, né? É uma câmera que muita gente utiliza, a câmera selfie, e às vezes está caminhando, não está tão concentrada na gravação, quer mostrar onde que tá, como eu tô aqui nesse lugar bonito. Aqui na Ercílio Luz, um calorão absurdo. Parece que a estabilização tá ficando bem boa. Vou dar uma corridinha agora para ver se tem diferença na corrida.
E aí, o que acharam? Me digam nos comentários aí. Um fator aqui que me chamou a atenção negativamente para a fotografia do S25 Ultra é que fotografando no Expert RAW em 50 megapixels com HDR ativado, eu não consigo a recuperação de realces que eu consigo com os 12 megapixels do S24 Ultra. Olha só como o resultado aqui ficou bem inferior com o S25 Ultra. Então é alguma questão de processamento ali que talvez ele ainda não consiga fazer muito bem com a fotografia com a Ultra Wide em 50 megapixels, enquanto o S24 Ultra está mais otimizado para esse tipo de composição, com vários frames ali compostos na mesma fotografia. Então aqui eu consegui um resultado bem melhor com o S24 Ultra, a gente realmente consegue enxergar lá fora. E se eu tento recuperar aqui os realces no S25 Ultra, eu não consigo nada, tá totalmente estourado, não tem detalhes aqui. Dá uma olhada nessa foto que eu editei aqui da minha esposa, Vanessa, e esta foto que me impressionou demais, o recorte que eu consegui no Expert RAW. Então isso aqui era um DNG, era um RAW inicialmente, e olha o recorte que o software conseguiu fazer no cabelo dela, olha isso. Esses cabelos únicos, fios únicos aqui não foram recortados, eles não ficaram borrados. Ele fez todo o recorte perfeito aqui dos cabelos individuais, cara. Isso aqui eu nunca tinha visto em nenhum smartphone, nem no S24 Ultra. O S24 Ultra não tem essa capacidade de recorte. Olha isso, como tá perfeito. A forma como vai entrando em desfoque o cabelo. Porque, como eu falei, eu fotografei em f1.4, então olha o olho como tá bem nítido aqui. Aqui eu dei um zoom de 3 vezes, então tem um crop digital para ter essas proporções corretas aqui. Né? Ele falhou um pouquinho aqui, ó, você vê que tinha uns fios de cabelo que recortou aqui, não é perfeito ainda, certo? Mas, cara, isso aqui tá espetacular, o resultado é incrível nesse modo de f-stop do Expert RAW. Então, se você quer fotografar profissionalmente, fazer retratos profissionalmente, esse modo aqui é muito legal. A desvantagem, como eu falei, é não ter a opção de utilizar outras lentes, e ele só faz fotografias em RAW em 12 megapixels. Você não consegue usar os 50 megapixels nem os 200. Mas como você vê aqui por esse resultado aqui, ficou bem legal, né? Olha só a nitidez que a gente consegue aqui nessa fotografia, ficou muito boa. É uma foto de 12 megapixels, mas é uma foto que seus clientes iriam gostar bastante. Aqui eu queria comparar o arquivo Rec 709 do S24 Ultra com o log do S25 Ultra e ver se tem vantagens em utilizar o S25 Ultra em log. Tem grandes vantagens, você vê ali que eu dei um zoom, você vê a sombra ali da ponte, está bem mais iluminada no S25 Ultra, você tem mais detalhes nas sombras, mais detalhes nos realces. Sem dúvida foi uma grande evolução no setor de vídeo aqui do dispositivo. Não dá nem para comparar o vídeo do S25 Ultra com o do S24 Ultra. Para você que quer utilizar profissionalmente, filmar em log, botar lado a lado com outras filmagens que você está usando, é um espetáculo. Comparando aqui uma fotografia de baixa luz com a grande angular, mais uma vez você vê quanto ruído que tem aqui, ó, em cima, no teto, comparado à fotografia aqui do S25 Ultra, que está muito mais limpa, olha isso. A Vanessa aqui também tá com bem mais detalhes aqui, né? Sem ruído. Claro que a lente deixa entrar bem mais luz, então fica claro que isso iria acontecer. Olha o preto da blusa, a diferença que você tem. Mais uma vez, não parece só uma geração de evolução, isso aqui parece uma evolução bem maior do que uma geração. Esta ultra grande angular foi muito bem-vinda. Aqui um exemplo que o resultado do S25 Ultra com a grande angular não me agradou muito. Eu gostei mais das cores aqui no S24 Ultra nesse caso, e eu achei que aqui o meu irmão, por exemplo, que eu fotografei aqui, ele tá mais nítido aqui no S24 Ultra. O S25 Ultra tentou focar mais lá na parede, parece, e eu tentei várias vezes tirar essa foto e ele simplesmente não conseguiu focar bem nele, né? Enquanto aqui no S24 Ultra ficou melhor, ó. Então tem casos e casos, galera, não adianta. Olha, galera, mais uma macro fotografia comparando aqui a Ultra Wide. Fiz várias fotos para tentar chegar no mesmo resultado aqui, ó. O resultado aqui é inquestionavelmente melhor no S25 Ultra aqui na esquerda. Tem muito mais detalhes. Olha o fundo como está mais desfocado também aqui no S25 Ultra. Como tem mais detalhes aqui na plantinha também.
A lente ultra wide para macro agora realmente é impressionante, ficou muito boa mesmo. Galera, voltei aqui para analisar duas fotografias extras que eu tinha esquecido de analisar com vocês, que é essa aqui que eu utilizei, o ND interno do S25 Ultra. Ele é um ND que vai até 4096, então são 12 stops de corte de luz. Então entra 12 vezes menos luz utilizando o ND dele máximo. Enquanto no S24 Ultra e no S23 Ultra ele era limitado a 1000, ND 1000. Então olha a diferença na prática aqui, ó. Com os 10 stops, se eu fizesse uma fotografia de 2 segundos, eu tinha esse resultado à esquerda aqui para o S24 Ultra. Agora, os mesmos 2 segundos com o ND 4096, eu consigo esse resultado aqui do lado. Olha só como ficou borrada a água aqui, ó. Olha só como ficou bem borrada a água, porque foram 2 segundos de exposição. Então a gente consegue esse efeito de longa exposição. As nuvens não se moveram muito, então não deu bem o movimento, ó, ficou só um pouquinho borrado, porque 2 segundos foi pouco para isso, né? Tava bem claro lá, era meio-dia. Mas olha a diferença, como a gente consegue uma fotografia de longa exposição muito melhor agora no S25 Ultra, com um ND de 12 stops comparado com o ND de 10 stops do S24 Ultra. Então achei que era importante ressaltar isso para vocês. E agora, claro, outra grande vantagem que a gente percebe aqui no S25 Ultra, que é a possibilidade de fazer um Expert RAW, um arquivo em RAW de 200 megapixels, enquanto no S24 Ultra a gente pode só fazer um RAW de 50 megapixels. E o que na prática isso significa? Que a gente vai ter a flexibilidade do Expert RAW, do arquivo em RAW, com a super resolução de 200 megapixels. Mas vamos ver na prática se isso dá alguma diferença aqui. E aí vocês veem que a diferença realmente é significativa. Na esquerda a gente tem os 50 megapixels do Expert RAW do S24 Ultra, que é um baita arquivo, tem muito detalhe, muita informação. E na direita a gente tem os 200 megapixels do S25 Ultra. E a gente vê que é uma fotografia com mais detalhes. Tem de fato mais detalhes. Para você usar esse tipo de função dos 200 megapixels, eu recomendo, claro, que você faça em situações com bastante luz, tá? Se você for tentar fazer isso com situações de pouca luz, provavelmente você vai ter até uma fotografia pior com o S25 Ultra em 200 megapixels, tá? Mas com bastante luz o resultado é bem legal. Olha lá o prédio como tem mais detalhes aqui, ó, no S25 Ultra. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Dá muito trabalho fazer um comparativo como este, então se você gostou, se inscreve, dá aquela força, que aí você também já vai receber as notificações para o próximo comparativo que a gente vai ter, que vai ser contra o S25 Plus. Vou comparar com o S25 Ultra e ver se você precisa realmente fazer um investimento mais alto, se você gosta de fotografia e vídeo, ou se um S25 Plus já é o suficiente para você se divertir e fazer bons trabalhos com fotografia e vídeo a partir do seu smartphone. Para a galera que adquiriu ou que quer adquirir o Expert do celular, o vídeo continua. Agora a gente vai analisar o software, os programas aqui, tanto o app normal de fotografia da Samsung quanto o Expert RAW, e analisar o que mudou e como utilizar cada uma das técnicas que foram mostradas aqui, para você ficar por dentro aí e ter o seu conhecimento atualizado na nova plataforma aqui da Samsung. Então, se você acabou de adquirir um S25 Ultra, eu te recomendo fortemente que você dê uma olhada no Expert do celular. O link do curso está aqui embaixo na descrição do vídeo. Confere lá, tá baratinho, vai ter muita informação para você extrair o máximo do seu dispositivo.